Já temos pessoas assistindo e durante a live as pessoas vão chegando, vão perguntando, vão participando. Então, já quero te apresentar, começando já te apresentando, falando um pouco de você. Bom, eu vou pegar minha colinha aqui, porque o currículo do Vitor é extenso. Então, eu vou pegar aqui o que nós pegamos de resumo do currículo dele, né? Então, Vitor Chaves de Souza, o professor Vitor Chaves de Souza, nosso convidado de hoje, ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, ele é pós-doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente ele é professor do departamento, né, de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Inclusive, eu faço meu doutorado lá, né? Então, o Vitor é um dos professores que compõem esse pesado grupo de professores lá na Universidade Metodista de São Paulo. Bom, Vitor, eu sei que o seu currículo é extenso, né? E eu poderia até falar do seu doutorado lá na sanduíche que você fez na França, né? O Vitor estudou as teorias de Paul Ricoeur, que depois também a gente vai conversar um pouco sobre isso. E muito prazer, viu, Vitor, ter você conosco essa noite. Seja bem-vindo. Nós somos amigos de longa data, né? De longa data. Ambos compartilhamos, né, muitas experiências, e hoje nós somos professores, né? Você de um departamento tão importante na Universidade Metodista de São Paulo, e no meu caso, eu professor de teologia na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Então, nesse sentido, também nós compartilhamos essa amizade nas nossas profissões, né, de professores e pesquisadores, tal. Então, seja bem-vindo, Vitor. E eu já passando para você, já quero fazer a primeira provocação da noite, né? A provocação que geralmente eu faço para os nossos convidados, as pessoas que estão participando, né, das discussões, é o seguinte, para responder a pergunta do título. Então, o que eu quero te perguntar, uma primeira pergunta é o seguinte: o que significa hermenêutica de textos religiosos, né, numa perspectiva filosófica? Então, fale um pouco para a gente, Vitor, o que significa esse tema que é bastante interessante também para os estudos bíblicos, não só para a área da filosofia, mas para a área de interpretação religiosa em geral, né? Então, fale um pouco para a gente, Vitor, sobre esse tema. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Um prazer estar pensando fora da caixa. Eu já conferi alguns vídeos de vocês no Facebook algumas vezes. E só endossando aqui, eu acho que hoje nós não temos um convidado e um mediador. Hoje nós temos dois especialistas conversando sobre um assunto em comum. Afinal, o Rogério é um grande conhecedor da hermenêutica, da arqueologia, da exegese, de todo esse mundo da ciência da religião e principalmente do mundo bíblico. Aprendo muito com o Rogério. Eu me lembro no semestre anterior, ele fez o seminário interdisciplinar comigo, o professor Paulo Barreira, e o Rogério fez uma das melhores exposições ali no grupo, e não apenas informativa, mas também muito instrutiva, né? Então, o Rogério é um grande pesquisador, somos amigos de longa data, se eu não me recordo, nós nos conhecemos em 2010, já tem uns 10 anos que nós nos conhecemos, quando você queria entrar na Metodista para fazer seu mestrado. Eu me recordo da sua primeira visita na Metodista. Eu estava no começo do doutorado, né? Eu me recordo. E muito obrigado, é um prazer estar com você, conversar com você, e obrigado aí pelo convite, né? E um tema tão instigante, né, que é a hermenêutica de textos religiosos, né? O que seria então a hermenêutica de textos religiosos? No programa da Universidade Metodista, no programa de pós-graduação, nós temos uma disciplina que se chama hermenêutica de textos religiosos. E você me pergunta, o que significa? Eu te diria, pode significar muitas coisas. Depende da nossa interpretação, né? Hermenêutica significa interpretação. Segundo alguns filósofos, teólogos, hermenêutica vem de Hermes, o deus que levava mensagens, ou seja, seria a ciência que trabalha com a leitura dessas mensagens, o sentido dessas mensagens, apesar de que não é unânime essa interpretação de que hermenêutica vem de Hermes, né? Há outros teóricos que dizem que hermenêutica pode vir de uma outra fonte,
que não a de Hermes necessariamente. Mas, a rigor, hermenêutica diz a interpretação do texto, né? Significa como lidar com o sentido de um texto. Não só um texto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver que a hermenêutica não lida só com texto. A hermenêutica de textos religiosos, a meu ver, seria um espaço do conhecimento científico na religião que trata um pouco além da exegese, né? Nós conhecemos a tarefa da exegese, que significa, então, o trabalho fiel ao texto original, levando em consideração a história, levando em consideração a arqueologia, né? O pessoal que acompanha aqui o Pensando Fora da Caixa sabe que o Rogério é um grande especialista no mundo hebraico, né? Então, a exegese tem algumas ferramentas, alguns instrumentais que dizem respeito à linguagem, à gramática, que remetem a um contexto, né? Já a hermenêutica, ela participa da exegese, mas a hermenêutica também é ampliada para outras esferas de conhecimento, por exemplo, a filosofia, a literatura, né? Ela vai nessas outras direções. E quando a gente fala assim, hermenêutica de textos religiosos, não é exatamente um trabalho de interpretação ou tradução dos textos sagrados. É um trabalho que busca o sentido do conteúdo que está nesses textos. Por exemplo, quando lemos ali o Antigo Testamento, a exegese se preocupa com uma perícope, né? Se preocupa mais assim em tentar colocar no nosso idioma o sentido mais próprio ali do que foi o original. Já a hermenêutica é um pouco mais livre. Ela sai desse círculo, apesar de ganhar muito, né, com a exegese. Ela amplia para condições na nossa existência. Por exemplo, não seria uma pergunta exegética, seria uma pergunta mais hermenêutica, quando nós questionamos por que eu vou ler esse texto sagrado? Por que eu preciso ler esse texto sagrado? Qual o sentido desse texto sagrado para a minha vida hoje? Isso é uma pergunta muito mais hermenêutica do que de qualquer outra área da ciência da religião, né? Então, o primeiro indício que eu daria para esse tema, hermenêutica e textos religiosos, é a área que se preocupa, sim, com as grandes narrativas das religiões, mas que procura ir além dessas narrativas, buscando o sentido mais próprio daquela narrativa para quem lê. Não um sentido, digamos, universal, aí estaríamos mais na teologia dogmática, na teologia sistemática, mas no sentido para quem lê. Então seria uma tarefa de reconhecimento do leitor com esses textos. Ô, Vitor, dentro dessa sua primeira fala, que me surgiu várias. Você foi falando, né? E você é bem didático, né? Você vai falando e a gente vai entendendo perfeitamente o que você está falando. Então, qual seria a relação dessa categoria de hermenêutica, que você explicou muito bem, com as recepções dos textos? Seria a mesma coisa, não? Como que seria essa relação entre a hermenêutica e a recepção na cultura desses textos sagrados? Na cultura você se refere à cultura, digamos, da época do texto, hoje, qualquer cultura, qualquer época? Isso. Bom, só para deixar mais claro, por exemplo, vou pegar o texto bíblico, né, como parâmetro. O texto bíblico, igual você bem explicou, você tem a relação do historiador que vai tentar achar, né, indícios de uma verdade, né, no texto bíblico, de uma historicidade, né, se existiu ou não existiu tal fenômeno, tal evento, né, tal evento. Mas a Bíblia teve recepções, né? Se você pegar, por exemplo, os pais da igreja, você lendo as interpretações dos pais da igreja do Antigo Testamento, você percebe uma leitura bem cristológica, né? Então, essa relação que eu quero que você explique para a gente. Há uma relação, ou não, né, entre a recepção desses textos e a hermenêutica? Se sim ou não, por quê? Uhum. Perfeita essa pergunta, porque ela vai no coração da hermenêutica. Você citou os pais da igreja, eu vou dar um exemplo um pouco mais moderno. Quem é considerado
digamos, o pai da hermenêutica. É um alemão chamado Schleiermacher, né? O Schleiermacher é considerado o pai da hermenêutica porque ele se preocupou justamente com isso, com a recepção dos textos, com a leitura que nós fazemos dos textos e com o sentido do texto. Schleiermacher foi teólogo, pastor luterano, filósofo, e há um momento ali em que, acho que esse exemplo ajuda a entender, há um momento em que ele, lendo sobre um texto bíblico e pensando em um sermão, ele se questionou: como que eu posso ajudar as pessoas da igreja a captarem mais o sentido desse texto bíblico? Como que eu posso ajudar as pessoas a entenderem o que o texto bíblico quer dizer? Aí ele se deu conta de um problema. Ele não pode, ninguém pode, na verdade, levar alguém para entender um texto naquilo que o texto quer dizer, porque no fundo é o leitor que atribui um pouco de sentido ao texto. Ele chegou à seguinte conclusão: quem sou eu para querer explicar o texto bíblico para a comunidade? O máximo que eu posso fazer é contar para a comunidade do meu encantamento com o texto bíblico. É tentar contagiar a comunidade com aquilo que o texto me contagiou, né? Isso é hermenêutica, é recepção do texto, né? Então, a recepção do texto bíblico, ou de qualquer outro texto sagrado, até mesmo literário, a gente pode ampliar infinitamente, tem muito a ver com o movimento hermenêutico da leitura, né? Então, a hermenêutica descobriu, digamos, algumas condições existenciais mesmo, que influenciam no nosso ato de leitura. E uma delas, né, essa percepção de Schleiermacher, o texto não apenas informa. Nós também somos um pouco autores quando nós lemos um texto, porque nós, ao extrairmos o sentido de um texto, de certo modo, nós criamos um texto para nós a partir daquele texto, né? Então, é muito legal essa pergunta sobre a recepção do texto bíblico, porque ela vai no coração do nascimento da hermenêutica. Bom, Vitor, você falando, né, essa perspectiva, a sua explicação, né, a sua explanação sobre a hermenêutica, e eu sempre, na minha cabeça aqui, eu estou virando a chavinha, tentando, né, colocando na minha área de pesquisa, né, tal. E uma das conversas que nós já tivemos foi sobre o livro do Gilgamesh, né, que você leu, você conhece também e tal. E quando nós fazemos uma comparação do Gilgamesh, as narrativas do Gilgamesh, com os textos bíblicos, nós percebemos que os textos bíblicos, eles fazem uma nova interpretação, se eu posso colocar assim, né, entre aspas, depois eu vou querer te ouvir, de narrativas que estão no Gilgamesh. Então, por exemplo, né, nós temos lá no Gilgamesh o herói, né, o herói da narrativa, que é o Utnapishtim, que é o Noé, né? É o Noé, só que a gente brinca que é o Noé mesopotâmico, né? E a gente percebe que os narradores da Bíblia, do livro de Gênesis, conheciam essas histórias e aplicaram essas histórias no seu mundo, né? No seu público, né? Para quem estava ouvindo essas narrativas e tal. Então, a minha pergunta é: poderíamos dizer que as narrativas bíblicas, o que está lá nos textos bíblicos, já é uma hermenêutica? Fantástico. Já é uma hermenêutica. E se a gente pensar que a Bíblia possui 2 testamentos, um testamento já é a hermenêutica do outro. O Novo Testamento é a interpretação do Antigo Testamento. Quem escreveu ali o texto, a comunidade que redigiu, que contou, e a tradição ficou guardada oralmente, depois foi registrada, né, já é uma hermenêutica também. A hermenêutica em si, aqui nós podemos separar um pouquinho. Temos a hermenêutica filosófica, que é a hermenêutica que lida com a teoria da interpretação, e temos a hermenêutica teológica, que é a hermenêutica que lida com o texto bíblico, né? Aquela que anda lado a lado com a exegese. Agora, acho que a sua pergunta, ela nos permite ampliações bem interessantes, né? Você citou aí, por exemplo, o Gilgamesh. Sabe que o Gilgamesh, nós só conhecemos o Gilgamesh por causa do dilúvio. Por quê? Veja que interessante.
Gilgamesh é um dos textos mais antigos do qual nós temos registro. Se eu não me engano, cerca de 3.500 anos atrás, quando ele foi registrado em tábuas, né, e essas tábuas ficaram perdidas durante milênios, né, séculos, e na biblioteca do Ashurbanipal, né, ficou perdida na biblioteca dele, até que no século XIX, alguns arqueólogos encontraram essas tábuas. Tinha-se conhecimento desses textos apenas por referências de algumas literaturas. E quando elas foram encontradas, bom, ninguém sabia ler aquele texto, né? Ninguém sabia traduzir aquele texto. Elas ficaram guardadas por muito tempo, até que um rapaz, agora não me recordo o nome dele, ele trabalhava em um tipo de um banco na Inglaterra, mas o hobby dele era visitar o Museu Britânico, e ele aprendeu o acádio e os outros idiomas antigos, né, por conta própria. E ele era o único que conseguia entender algumas coisas. O museu contratou, mandou lá para as novas expedições, e ele descobriu, né, outras versões, e lá no museu ele começou a traduzir. Ele levou muitos anos para traduzir. E não foi só ele, teve outras pessoas também que seguiram o trabalho dele. Mas o que salvou a pesquisa é porque dessas tábuas que eles encontraram, o rapaz identificou um trecho que dizia: houve um grande dilúvio, e depois do dilúvio, em um grande barco, uma pessoa soltou um pássaro para conferir se o dilúvio já tinha passado, em algum lugar havia terra firme, né? E ele identificou, claro, esse é o dilúvio bíblico, né? E lançaram então a narrativa de Gilgamesh na Inglaterra, e esses fragmentos, e despertou o interesse de todo mundo. Então eles conseguiram financiamento, e por conta desse fragmento, que se eu não me engano se referem a 2 linhas apenas das tábuas, é que o texto foi traduzido, né? Recebeu financiamento, e parece que foi preciso 40 anos para traduzirem o texto de Gilgamesh. E é um texto fascinante, né? É um texto fascinante. No Brasil está traduzido do original, né, para o português pelo Jacinto Lins Brandão, uma tradução excelente, né? Então, quem não conhece, eu recomendo a leitura. Não é um texto longo, e o trabalho que o Jacinto Lins Brandão faz na abertura do texto, o prefácio já vale a pena, né? Porque ele explica todo o aspecto histórico, linguístico, um pouco dessa historinha que eu contei, ele registra ali no prefácio. E veja que interessante, eu me recordo das aulas do professor Milton Schwantz. Ele dizia assim: Gênesis 1 a 11 não é só um texto bíblico. Gênesis 1 a 11 é uma coletânea de sabedorias universais, ele falava, né? Por quê? Porque são histórias que corriam no Mediterrâneo, nas regiões ao redor, e não havia uma religião que detinha aquelas histórias como própria delas. Provavelmente o dilúvio, né? Bom, é que eu não sou da área da Bíblia, né? Eu só estou aqui vasculhando um pouco, né, sabendo que o Gilgamesh é muito antigo. Provavelmente o dilúvio é comum a esses textos antigos, né? Eu não sei dizer qual que veio primeiro, mas a presença dele nos textos sagrados é muito interessante, né? Dá uma chave de leitura e de interpretação, não só da época, mas da nossa condição humana. Tem aqui a pergunta do Caio Mateus, que ele diz assim: Humberto Eco vai dizer que o texto seria polissêmico. Isto se aplica ao texto sagrado? Sim, perfeitamente. Se aplica ao texto sagrado. O Paul Ricoeur, que é um autor que eu estudo, ele trabalha justamente com a ideia de polissemia do texto sagrado, né? O texto sagrado, por ser sagrado, ele é polifônico, polissêmico. A gente pode encontrar várias palavras para dar esse sentido, né? Ele é, de certo modo, plural, né? Plural porque, se ele não fosse, ele não seria um texto que traria tantos sentidos para quem lê. Seria uma instrução de uma bula de um remédio, né? E essa não é a natureza de um texto bíblico. Um dos pressupostos da hermenêutica é considerar a natureza do texto bíblico, né? Então, por exemplo, se a gente vê a placa pare ali, nós estamos dirigindo e tem a placa pare. Se eu me perguntar qual o sentido dessa placa, já era.
vou cometer um acidente. A placa perdeu a sua função, porque o texto pare deve implicar em mim uma ação imediata, né? Agora, se eu vejo num texto literário o termo pare, eu posso perguntar qual o sentido desse pare, por que ele está aqui, né? Quem gosta de Shakespeare, por exemplo, no original, Shakespeare possui não usa o termo stop. Né? Há um momento lá em Hamlet que ele usa o termo stand, que é um parar que digamos, é um parar e ao mesmo tempo se erguer. Aí cabe uma pergunta hermenêutica, qual o sentido, né? Por que eu estou usando Shakespeare como exemplo? Porque o texto bíblico, ele possui uma natureza de polissemia, justamente porque nós que lemos, interpretamos, nós vivemos aquele texto. Nós vivemos. Muito do que o texto nos diz é por conta do que nós vivemos. E é porque o texto diz algo que nós podemos viver e mudar pelo texto. Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Você falou isso aí, Vitor, eu lembrei do salmo que eu trabalhei no mestrado, porque o termo hebraico lá traduzido do inglês é o stand, que é lá o Salmo 82, né, versículo 1 lá, Deus se levanta no concílio dos deuses. E aí muitos traduzem se levantar, porque o hebraico, ele dá o movimento, né, ele está parado diante do Deus que está sentado no trono. É um salmo politeísta, né, tal. Mas quando você vê a tradução do inglês desse salmo, eles colocam stand. Interessante. Por exemplo, o Shakespeare que eu citei, a frase completa, ele fala stand and unfold yourself, né, que seria, traduzindo ao pé da letra, pare e desdobre a si mesmo, desdobre-se. Veja como é importante um trabalho de hermenêutica. Como assim desdobra-se? Não é um desdobrar-se. Para a época, esse termo, unfold, significa identifique-se. É uma ação muito simples, né? Então, isso mostra um pouco o contexto, a palavra na época. Sim. É muito interessante. Ô, Vitor, e antes de passar para a próxima reação, existe, pegando a chave do Humberto Eco, existe limites para a interpretação? Nossa! Bom, é a minha percepção. Olha, talvez existiriam alguns limites dependendo daquilo que nós lemos ou vemos, né? Por exemplo, se eu falo assim, né? Bom, vamos supor, estou pensando nisso agora, caixa preta, né? A gente pode imaginar uma caixa com a cor preta ou a caixa preta do avião. Agora, talvez o limite está aí, no próprio objeto enquanto dado. O sentido que ele nos oferece, de certo modo, já orienta a nossa interpretação. Agora, nome da rosa, para usar aí o nosso colega citou o Humberto Eco. O que significa nome da rosa? O Humberto Eco escreve no prefácio que o livro O Nome da Rosa se chamaria O Assassinato na Abadia. E aí ele se deu conta que com esse título ele teria entregue metade da trama, porque só no meio do livro que a pessoa descobre que tem um assassinato, né? Então ele resolveu dar um título completamente enigmático. E perguntaram a ele o que significa o nome da rosa. Ele nunca respondeu. Ele nunca respondeu o que significa. Então aí talvez não existiria limite para essa interpretação do que é o nome da rosa. Eu já vi algumas pessoas falando, não, tem uma personagem que dá uma rosa ali pro Guilherme de Baskerville, né, o detetive, né? Outros levantam teorias. Então, assim, para algumas coisas existiria limite, né? Que é um limite orientado pelo próprio objeto enquanto algo dado de sentido, né? Porque, como eu falei, uma caixa preta, acho que a gente pode fazer várias interpretações de uma caixa preta, mas o objeto já dá a orientação, de certo modo, a delimitação. Mas, assim, de maneira geral, o que eu diria a nossa capacidade interpretativa é ilimitada. Nossa capacidade interpretativa é ilimitada. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Aí sim, aí eu responderia com mais segurança, né, o interpretar é ilimitado.
A interpretação está condicionada pelo objeto, com a sua natureza e a sua orientação de significação. Perfeito. Vi uma pergunta do Marcelo aqui, ó. Ele diz assim: é possível afirmar que a interpretação é um sinônimo de hermenêutica ou seria uma redução muito grande? Pergunta muito interessante. A interpretação, assim, no senso geral, quando nós começamos um curso de hermenêutica, a ideia de interpretação é a primeira ideia que nós atribuímos à hermenêutica. Mas o Marcelo intui muito bem, porque se nós dissermos assim, hermenêutica é interpretar, nós poderíamos cometer justamente isso que o Marcelo percebe aí e anuncia na sua percepção. Seria uma redução. Por quê? Porque há muitos autores, como por exemplo Gadamer, Habermas, que trabalham na direção da hermenêutica, mas não ficam só nos temas interpretativos, como Schleiermacher, Dilthey, Paul Ricoeur, que tem um livrinho chamado Teorias da Interpretação. A hermenêutica é um campo de conhecimento da filosofia. De certo modo, eu vou dizer um termo bem assim, bem assim geral, né? A hermenêutica dá a mão para a fenomenologia e elas caminham meio que juntas. Não quero dizer que a fenomenologia precisa da hermenêutica para caminhar, mas são espaços comuns, né? Então, por exemplo, autores que trabalham nessa direção, por exemplo, história efeitual, né, que alguns filósofos trabalham nessa direção, não só a história dos fatos, mas os efeitos históricos, a interpretação desses fatos. A hermenêutica, por exemplo, vai na direção, se a gente trabalhar com Levinas, Martin Buber, são pensadores que se inserem no contexto hermenêutico, mas lidam com temas do relacionamento humano, das relações. Então a hermenêutica também abre espaço da interpretação do outro, né? Não só do texto, do outro. Então, a interpretação é o momento mais marcante ou inicial da hermenêutica, mas não é o único, né? Não é o único. Mas, então, o que seriam essas perspectivas filosóficas, uma hermenêutica mais filosófica? Porque no começo da live a gente falou um pouco de uma hermenêutica mais religiosa, né? Eu até puxei um pouco a sardinha para o meu lado, puxei para a exegese e tal. Mas o que seria esse campo da hermenêutica dentro da filosofia? Você poderia nos explicar um pouquinho? Sim, legal. A hermenêutica ela surge num campo comum da filosofia e da teologia. Citei o Schleiermacher, por exemplo. Schleiermacher foi aquele que, de certo modo, apresentou o tema da hermenêutica para o cenário acadêmico europeu, mas depois dele há um outro pensador que é talvez o grande responsável pela hermenêutica ter sido popularizada na filosofia, chamado Dilthey. Wilhelm Dilthey, né? Seria Guilherme, né, do alemão português, né? Guilherme Dilthey. O Dilthey, ele, de certo modo, deu uma substância para a pesquisa hermenêutica do Schleiermacher e ele buscou sistematizar a hermenêutica como o método das ciências humanas. Ele foi bem ambicioso, porque para ele as ciências humanas precisavam de um método que fosse autônomo, né, diante do positivismo, das outras ciências, que desse conta, né, por si própria para lidar com o objeto analisado. Então ele propôs essa metodologia de umas ciências humanas, e isso é, digamos, o ponto de partida da filosofia hermenêutica, da hermenêutica na filosofia. Bom, existem diversas variações da hermenêutica na filosofia. Claro, vai de acordo com cada um quando nós trabalhamos com a hermenêutica na filosofia. A rigor, a hermenêutica é um campo de conhecimento que lida com os textos, que lida com os atos interpretativos, que lida com formas para lidarmos com os sentidos que os textos abrem e operam, tudo aquilo que coloca o ser humano no centro do conhecimento em questão.
né? O centro de conhecimento em questão ali. De modo bem geral, a hermenêutica filosófica possui esse solo comum, né? Então, por exemplo, no caso aí do Dilthey, ele, observando o avanço da ciência positivista e as metodologias usadas pelas ciências positivistas, da técnica, da experimentação, ele se deu conta que as ciências estavam se tornando muito boas em explicar os eventos, os fatos, explicar as manipulações químicas da técnica dos objetos, explicar o mundo, explicar a ordem das coisas, do mundo físico, do mundo material. No entanto, ele percebeu que essa explicação não acompanhava uma dimensão humana, que é a dimensão da, digamos, da aceitação do outro, do pensamento dos problemas sociais, como lidar com o texto literário. Então, Dilthey popularizou na Europa, naquela época, uma grande questão, que era a questão da explicação e da compreensão. Ele fez essa distinção dessas duas palavras. Uma coisa é explicarmos um evento, outra coisa é compreendermos o evento. Então, Dilthey assim estipulou: explicação é uma ferramenta das ciências da natureza, né? Enquanto a compreensão é uma explicação das ciências do espírito, que para nós seriam as ciências humanas, né? Nós lidamos então com compreensão. A compreensão é interiorizar um conhecimento dentro de nós e, a partir daquilo que foi interiorizado, nós podemos extrair algo novo, né? Por exemplo, nós falamos agora do dilúvio. Podemos tentar explicar o dilúvio, né, pela geografia, pelos eventos naturais, pelas possibilidades físicas do dilúvio, mas nós podemos também compreender o sentido do dilúvio, né? Isso tem a ver com um outro aspecto da nossa existência humana, que não é aquele da experimentação científica, é o da experiência vivida, aquilo que nós vivemos e ganha sentido, né? Então a religião está nessa área, a filosofia está nessa área da compreensão, muito mais do que explicação. Bom, isso é Dilthey, e essa é a base um pouco da hermenêutica de modo geral. Perfeito, Vitor. Muito legal sua explicação. E dentro dessa tradição do Dilthey teria uma tradição platônica por trás. Essa coisa da interiorização me lembrou até Santo Agostinho falando, né? Aquela coisa que o conhecimento se dá no interior, né? Do ser e tal. Tô falando. Está longe da sua explicação, Vitor? Ou não, teria essa tradição platônica ainda? Eu não estou seguro para responder se existe uma influência platônica direta em Dilthey nesse aspecto, mas que há similaridades, isso sim, elas existem. Por exemplo, para citar aqui um autor que não é bem da hermenêutica, mas está próximo, Edmund Husserl, o pai da fenomenologia. O Edmund Husserl, indo na direção da hermenêutica, percebeu que havia nas ciências, de modo geral na Europa, um grande entusiasmo para a explicação ali dos objetos, e ele então disse, não, isso não basta, precisamos buscar um novo sentido para as coisas na vida, então nós precisamos fazer uma, entre aspas, redução. O que é uma redução? Eu pego um objeto qualquer e alguém me diz, por exemplo, isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro. Legal, eu tenho um livro em mãos. O que é um livro? O livro é um papel organizado em páginas, impresso com texto, encadernado, tal. Isso é o livro, está dada a definição de livro. Aí vem o fenomenólogo e diz, não, o livro não deve ser só isso, né? O livro é alguma outra coisa a mais além disso. Então, a redução filosófica feita pela fenomenologia do Husserl significa, vamos tirar tudo o que está em questão que atrapalha vermos o livro como livro, para a gente tentar entender o que o livro realmente é. Então, por exemplo, no exercício fenomenológico, que é o exercício da redução, e tirando e reduzindo ao objeto no que ele é, nós chegaríamos à possibilidade de interpretação do livro. Aí podemos dizer, então, bom, o livro, o que é o livro? O livro livra conhecimento, né?
temos aí uma definição, uma compreensão de livro, né? Porque eu tenho o livro impresso, tenho o livro digital. E qual é a característica comum entre os dois? Não é o papel, não é o formato. Eles livram conhecimento, né? Bom, isso é original do Russell, mas nem tanto. Nem tanto. Por quê? Porque lá em Santo Anselmo, que é 1000 anos antes de Russell, Santo Anselmo fala que nós, na oração, precisamos, para estarmos mais próximos de Deus, precisamos esvaziar nossa mente de todas as ideias que nós temos de Deus. Então, eu também não sei dizer se Russell leu o Santo Anselmo e pensou, bom, se precisamos tirar todas as ideias que nós temos de Deus para chegarmos mais próximos do Deus mesmo, né? Veja que isso é muito parecido com a redução da fenomenologia, né? No caso de Dilthey, essa interiorização que você comentou, né, que pode ter aí uma semelhança com Platão, eu diria, pode ser uma coincidência ou não, porque a semelhança existe. Eu só não sei dizer se realmente foi uma influência direta, né? Muito legal, Vitor, muito legal. Eu gostei. E sempre é uma disputa, vamos dizer assim, né, entre essas interpretações mais subjetivas, né, entre aspas, e uma interpretação mais concreta, né, da realidade e tal. Geralmente a gente vai lendo os textos e vamos nos deparando com essas duas escolas de interpretação, né? Até que ponto, por exemplo, dá realmente para nós nos esvaziarmos, né? Para ter um conhecimento pleno, né? Vamos dizer assim. Porque os positivistas, como você já bem citou, acreditavam, né? Numa análise de um objeto sem pressuposto, né? E depois vem outras escolas e fala que não é possível você fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação de um evento histórico sem pressupostos, né? Porque você é um ser que está contextualizado numa realidade, né? Estamos aqui, né, por exemplo, vou pegar um texto sagrado e as nossas influências, né? Nós estamos aqui no Brasil, né? As nossas influências sociais e assim por diante, elas também nos carregam, né, e nos levam para o texto com essa mochila, né? Agora, o desafio é a gente tentar, ao máximo possível, tentar, né, tirar um pouco dessa carga que nós levamos para o texto, né, deixar o texto falar, não é isso, Vitor? Que é isso que a hermenêutica também tenta quer que a gente faça com os textos, né? Deixar também o texto falar, não só o leitor falar, mas também deixar o texto falar, né? Então, isso. E essa direção de deixar o texto falar, o Paul Ricoeur e outros autores possuem uma interpretação, que é hermenêutica, de que, por exemplo, vamos supor, eu tenho um texto aqui, né, estou aqui na minha mão, um texto do Kierkegaard, Temor e Tremor. Há uma vertente da hermenêutica que diz mais ou menos assim: eu posso ler esse texto aqui do Kierkegaard, por exemplo, eu posso me perguntar, o que o Kierkegaard quis dizer com isso? O que ele quis dizer? O Paul Ricoeur, ele radicaliza esse problema dizendo, nós nunca saberemos o que um autor quis dizer. Então, um pressuposto da hermenêutica riqueriana é a morte do autor. Mesmo que o autor esteja vivo, metaforicamente temos que matá-lo, porque quem diz algo é o texto. O que o autor quis dizer, não saberemos. Né? Não saberemos. Por exemplo, Guimarães Rosa, nosso grande escritor, ele, em um dos seus livros de contos, no prefácio dele, agora não me lembro qual que é, acho que é o Sagan, se não me engano, ele comenta assim, ele escreveu os contos em alguns meses, acho que 7, 8 meses, depois ele deixou esses contos guardados por um bom tempo, e depois ele leu os contos para ele não apenas revisar o texto, mas para ele ver o que ele realmente escreveu. Ou seja, ele queria ver o que o texto estava dizendo para ele. Ele precisou se distanciar do texto para que ele esquecesse daquele texto, e aí ele leu o texto e viu o que o texto informava de fato. Né? Isso é um pouco hermenêutico. Né? Sem querer, assim, talvez inconscientemente, ele se matou, né, para poder depois ver o texto e ver o que ele realmente fez. Tem uma brincadeira, Vitor, lembrei de uma piada interna, né, de colegas, né, que falam assim, pô,
se o autor morreu, então eu não preciso nem participar de uma banca, apresentar minha dissertação, porque eles não vão entender o sentido que eu quero dizer mesmo, então, né, e o autor está morto, então o texto, eles vão entender o texto e eles que vão produzir novas interpretações, né, tal, que é uma briga, né, entre essa ideia, né, que você está falando, que uns vão falar que existe uma possibilidade de acessar, né, pelo menos pressupostos que o autor está querendo dizer, e outros falam que não, como você bem citou o Paul Ricoeur, né, por exemplo, na Universidade Metodista eu já estudei com essas duas escolas, né, a gente sabe que essas duas escolas da Universidade Metodista, né, de interpretação, e é bacana para o aluno, porque a gente fica com as duas teorias, as duas escolas, né, e isso é bacana, porque a gente pode dialogar bem e assim por diante. Agora, Vitor, tem bastante... Só um parênteses, rapidinho. Esses dias eu encontrei uma resenha sobre um dos meus livros, eu publiquei a minha tese em formato de livro, aí eu encontrei uma resenha sobre a minha tese, pensei, puxa, que interessante, deixa eu me ver aqui. Aí eu comecei a ler, aí o autor disse assim, o autor do livro, que era eu, né, o autor do livro afirma tal coisa, eu pensei, eu afirmei isso? Deixa eu conferir, né, eu fui lá olhar tal. Então, o texto é livre. A gente escreveu o texto, mas o texto está todo livre. Em sala de aula, né? Você vai dando aula, aí a pessoa chega a fazer uma pergunta para você, mas professor... Aí eu falei, mas eu não falei isso. Ela compreendeu diferente, né? Tem aquele lance do Bakhtin também, né? Que os discursos vão sendo formados, né? Você está falando algo para mim, eu estou formulando novos discursos na minha cabeça, né? E assim por diante, né? Nunca é um discurso ipsis literis, né? Tal.